Boa notícia para o torcedor do Palmeiras em relação a Andrei. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o assunto, falo também sobre Lucas Moura e o papo de que ele pode parar no Fenerbahçe. Já o Flamengo, a caminho de mais um vice-campeonato, derrota para o Independente Del Valle no jogo de ida. Quero te atualizar também sobre o São Paulo e o papo de que John Kennedy, um dos atacantes artilheiros do Campeonato Paulista, pode se mudar para o tricolor. Falo ainda sobre o Cruzeiro com punição severa da FIFA prestes a ser completada. Torcedores do Galo bem chateados com a Globo, as últimas do mercado, bastidores e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube, com mais de 1.300.000 pessoas, ou quase 1.300.000 pessoas inscritas, com a missão de deixar vocês por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, aperta esse botão vermelho de inscreva-se. Se curtiu o vídeo também deixa o like, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado, mais de 500%. Nessa quarta-feira você pode se divertir com os jogos da Champions League, tem Inter de Milão e Porto, vitória da Inter 1,76, tem também a RB Leipzig e Manchester City, vitória do City a 1,83. Não sei se você está sabendo, mas tem Copa do Brasil com 6 partidas. Vale a lembrança de que nesses 6 jogos o visitante passa se vencer ou empatar. Para completar, Ituano e São Bernardo, vitória do São Bernardo paga 2,63. Vou torcer muito para que isso aconteça. Tem ainda Palmeiras e Red Bull Bragantino, vitória do Palmeiras pagando só 1,38. O que eu vou fazer para apostar nesse jogo? Colocar em ambas as equipes não marcam, imaginando que o Palmeiras não vai sofrer gols. Vale também se o Red Bull Bragantino não sofrer gol. Essa cotação 1,68, estou colocando R$300 para voltar em 504. Para se divertir comigo na unha é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, fazer seu cadastro, preenchendo as informações e usando o código Nicola500 para ter mais de 500% de bônus. Beleza? Vem se divertir comigo. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, tem muita coisa legal. Quero começar falando sobre Caleri, que com um gol marcado na vitória por 3-0 contra o São Bento, se tornou ainda mais o terceiro maior artilheiro da história do São Paulo. São 50 gols marcados. O líder desse ranking de estrangeiros artilheiros no São Paulo é Pedro Rocha com 119. O Sastre aparece em segundo com 56. São só 6 gols de diferença. É de se imaginar que o Caleri ultrapasse o Sastre muito em breve. Quero contar também que nenhuma das 4 escolas de samba ligadas a clubes de futebol em São Paulo conseguiu vencer o campeonato. Você sabe que teve apuração nessa terça-feira. A Mancha Verde foi aquela que ficou melhor colocada, segunda colocação, Mancha do Palmeiras. A Dragões e a Independente, 2 torcidas ligadas ao São Paulo. Dragões em quinto, a Independente em sétimo e a Gaviões do Corinthians terminou na 9ª colocação. Bora contar também que Luiz Adriano conseguiu do Antalyaspor a liberação. O time turco tinha contrato com ele até metade do ano. Dessa maneira, Luiz Adriano será anunciado em breve como reforço do Colorado. Quero contar ainda que os muros do Canindé, estádio da Portuguesa, amanheceram pichados, tudo por causa da campanha horrorosa da Lusa. Portuguesa é a última colocada do Paulistão e só não cai se vencer seus 2 próximos jogos, domingo contra o São Bento e na última rodada contra o Mirassol fora de casa. Para completar, o Botafogo de Ribeirão Preto, líder do seu grupo do Grupo A, mesmo com o Santos e Red Bull Bragantino, decidiu demitir o Paulo Baier, o técnico líder do grupo, parece não estava agradando bastante. E aí, as 2 últimas bem legais. Vocês lembram do Thiago Nunes, né, ex-técnico do Corinthians e também do Atlético Paranaense? Ele está trabalhando no Sporting Cristal e estreou perdendo na pré-Libertadores. O time dele foi até o Paraguai e perdeu por 2-0 para o Nacional. Vai precisar reverter o resultado no jogo da volta no Peru. A saideira do giro de notícias contar que o Bahia recorreu ao STJD para conseguir a presença de sua torcida contra o Sport na Ilha do Retiro e teve êxito nessa ação, ou seja, o Bahia vai poder levar sua torcida para jogar contra o Leão. Bora falar agora sobre Marcelo no Botafogo, que o lateral esquerdo, ex-seleção brasileira, procura clubes, isso não é novidade, 34 anos de idade, durante o final de semana passado ele rescindiu o contrato com o Olympiacos. 3 clubes brasileiros foram os mais especulados em relação ao Marcelo, Botafogo, Fluminense e Cruzeiro. Chequei com uma fonte minha no Botafogo sobre as negociações e eu perguntei o seguinte: tá quente essa história de Marcelo no Botafogo? A resposta foi, 2 pontos, abre aspas, gelado, fecha aspas. Então, acho que dá para dizer que a chance de o Marcelo ser contratado pelo Botafogo é muito pequena, para não dizer mínima.
A curiosidade é que o Marcelo recebeu nos últimos dias uma proposta do Al Nassr, aquele time da Arábia Saudita que gastou um caminhão de dinheiro para contratar o Cristiano Ronaldo. Seria a chance de reeditar uma dupla que deu super certo no Real Madrid. Vocês vão lembrar que o Marcelo e o Cristiano Ronaldo jogaram juntos no time espanhol. Sobre Cruzeiro e Fluminense, o Flu parece demonstrar interesse, embora não confirma publicamente. O Cruzeiro está buscando opções de talento para o Campeonato Brasileiro. Quero falar agora exatamente sobre o Cruzeiro com uma bomba. Vence nessa quinta-feira, 23 de fevereiro, uma dívida na FIFA do Cruzeiro para com Pirâmides do Egito de 6 milhões de dólares, ou mais ou menos 31 milhões de reais. Pelo menos era isso que o próprio Ronaldo Fenômeno havia admitido algum tempo atrás. Ele havia datado esse 23 de fevereiro como o prazo final para o pagamento desses 6 milhões de dólares. Dívida referente à contratação do Rodriguinho em 2019. O Cruzeiro não pagou nada, Pirâmides foi à FIFA e conseguiu esse prazo para o pagamento sob o risco de uma punição, um transfer ban, que a princípio seria da proibição de inscrição de atletas do Cruzeiro. Se acostumou com transfer bans, já foram 3. O mais grave deles, a perda de 6 pontos em uma temporada em que ele jogou a Série B, isso acabou causando enorme prejuízo. Outros 2 transfer bans foram para proibição de inscrição de atletas até a quitação. Essa dívida com o Pirâmides é a maior de todas. O Ronaldo, desde que assumiu o Cruzeiro, já fez uma série de pagamentos, cerca de 60 milhões de reais só na temporada passada. Mas por vários assuntos, temas, clubes, jogadores, essa dívida de 31 milhões de reais é mais pesada. E o Ronaldo está tentando, desde o fim do ano passado, um parcelamento, uma redução. Até agora não houve grandes acordos ou novidades. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama com um reforço contratado. O Vasco fechou com o Paulo Henrique, lateral direito, que pertence ao Atlético Mineiro. Ele vai ser emprestado até o fim da temporada e fixado com os valores fixados para compra. Não é um jogador que chega para ser titular absoluto, mas para compor o elenco, 12º reforço do Vasco para a temporada. Atleta que também era pretendido pelo Necaxa do México e pelo Goiás, time que vai disputar a primeira divisão. Paulo Henrique preferiu jogar no Vasco porque entende que vai ter a oportunidade de ganhar uma boa vitrine. Só para lembrar que desde que foi contratado, no final do ano passado e início desse ano, o Paulo disputou 3 dos 5 jogos que o Atlético fez, só que foi mais reserva do que titular nessas partidas, tanto que tem 32% dos minutos jogados do Galo na temporada de 23. O Vasco ainda vai em busca de mais um volante, de mais um camisa 10 e de mais um ponto esquerda, sem deixar de estar atento a opções do mercado. Por exemplo, ninguém falava sobre a chance de contratação de um lateral direito e esse lateral direito chegou. Só para completar, o Vasco tem conversas avançadas com um volante. Acontece que ninguém conseguiu descobrir ainda o nome do tal volante. Assim que eu souber de alguma coisa, conto para vocês. Beleza? Bora falar agora sobre Lucas Moura e o papo de que ele fechou com o Fenerbahçe da Turquia. Informação que circulou nas últimas horas, durante a terça-feira de carnaval, muita gente cravando que ele deixa o Tottenham na metade do ano, ou seja, no mês de junho, e a partir de julho se torna jogador do clube turco, contrato de 3 temporadas e salário relativamente alto. O torcedor do São Paulo ficou bravo com a história, afinal de contas, você não vai vir para o São Paulo para jogar num clube turco. Fui checar essa história com o empresário dele, o Júnior Pedroso. Perguntei, Júnior, tem alguma coisa nessa história? A resposta foi cascata. Não tem absolutamente nada, não tem negociações, e a impressão que eu tive é de que o Lucas Moura quer continuar na Europa, mas não no futebol turco. Não faz parte dos planos dele estar no futebol turco. Ele deve ter ofertas mais atraentes, mais interessantes. Certamente pode pintar num clube grande do futebol espanhol, até do futebol inglês, enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Contei para vocês outro dia, não sei se todo mundo viu, o Lucas já teve uma conversa bem séria com os dirigentes do São Paulo, alegando que vai jogar no Tricolor, mas depois de assinar um outro contrato com um clube europeu, ele quer passar mais 2 ou 3 anos no exterior antes de voltar para jogar em definitivo no São Paulo até se aposentar. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro, e os torcedores do Galo estão revoltados com a Rede Globo. Tudo porque a emissora decidiu não apresentar o jogo do Galo de estreia na pré-Libertadores. O Galo enfrenta nessa noite o Carabobo na Venezuela. A Globo, você sabe, em TV aberta é dona dos direitos de transmissão. Ela optou por não transmitir nenhum jogo da fase de pré-Libertadores, nem do Atlético, nem do Fortaleza, que são os representantes brasileiros. O que mais chamou a atenção e irritou os torcedores do Galo é que não vai haver exibição nem para a cidade de Belo Horizonte ou para o estado de Minas Gerais.
dá para avaliar que é um erro, né? Você teria uma baita audiência, especialmente no estado mineiro, porque o torcedor do Galo e o torcedor do Cruzeiro querem saber o que vai acontecer com o time. Só para lembrar, recentemente a Globo transmitiu o jogo do Flamengo na disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes. Enfim, só para vocês tirarem as próprias impressões, a justificativa da Globo é de que já tem a grade programada, com direito à exibição do Big Brother Brasil 2023. Para o torcedor do Galo que está interessado em assistir ao jogo, transmissão da ESPN, beleza? Quero falar agora sobre a fase do Flamengo, que perdeu mais uma decisão importante, jogo de ida da Recopa Sul-Americana, derrota por 1-0 para o Independiente Del Valle no Equador, jogo com altitude. O único gol da partida marcado no segundo tempo, o Carabarral aproveitou um cruzamento, um escanteio da esquerda, se antecipou a zaga e cabeceou. Achei que o Santos poderia ter evitado o gol, o Santos que logo depois teve uma participação decisiva no segundo gol do Del Valle, o gol acabou sendo anulado porque o jogador do Del Valle bateu com a mão na bola. O goleiro Santos, para mim, e eu digo isso há bastante tempo, não é jogador do nível do Flamengo. Até por isso o rubro-negro já fechou com Agostinho Rossi, o ex-goleiro do Boca, e o aguarda para 1º de julho. Voltando sobre os números e a fase horrorosa do Flamengo. Excluindo o campeonato estadual, que tem pouca relevância, os números do Flamengo em 2023 preocupam. São 4 partidas em competições nacionais ou internacionais. Só uma vitória, aquele jogo da disputa do terceiro lugar no Mundial contra o Al-Ahly, no jogo em que o Flamengo não jogou nada. Além dessa uma vitória, 3 derrotas. Para o Palmeiras na Supercopa, para o Al-Hilal na semifinal do Mundial e agora para o Independiente Del Valle, aproveitamento de 25% dos pontos, 9 gols marcados e 10 gols sofridos. O Fla fez menos gols do que tomou. Até nos chutes a favor e contra, o Flamengo tem uma desvantagem. Foram 32 chutes dados pelo Flamengo nesses jogos todos e 46 chutes sofridos. No jogo dessa quarta-feira em específico, dessa terça, desculpa, em específico, foram 27 finalizações do Independiente Del Valle, que deu muitos espaços ao Flamengo, especialmente no segundo tempo, mas no segundo tempo dominou as ações e mereceu a vitória por 1-0. Jogo da volta, marcado para a semana que vem, o Flamengo vai precisar vencer por 2 gols de diferença para se sagrar campeão da Recopa. Se houver vitória por 1 gol de diferença, decisão nos pênaltis, empate ou vitória do Del Valle dá o título para o time equatoriano. O Flamengo, só para lembrar, foi o terceiro no Mundial, perdeu a final da Supercopa do Brasil e agora tenta o primeiro título na temporada. Pressão em cima do Vitor Pereira vai aumentando. E você demitiria o técnico português? Acha que ele merece continuar? Usa o espaço para comentários para opinar. Bora falar agora sobre John Kennedy e Bill, 2 atacantes que têm se destacado no futebol paulista, durante o Paulistão, e que estariam na mira do São Paulo. Só para apresentar os jogadores, o John Kennedy tem 20 anos, pertence ao Fluminense e está emprestado à Ferroviária. Chegou a ser o artilheiro do Paulistão com 6 gols, foi ultrapassado recentemente pelo Roger Guedes e também pelo Galo, ou seja, é o terceiro maior artilheiro do campeonato. Sobre o Bill, ele é atacante, 20 anos de idade, 23, o Bill é um pouco mais velho. Foi formado na base do Flamengo, vendido para o Dnipro da Ucrânia, voltou para o Brasil sem grande destaque e está jogando na Inter de Limeira 5 partidas, nenhum gol marcado. Especulação nas redes sociais dá conta de que ambos interessam ao São Paulo, estão sendo observados. O Thiago Fernandes, inclusive, trouxe a informação de que o São Paulo já abriu conversas para comprar o John, junto ao Fluminense. Só para lembrar, o John tem negociações avançadas com o Chicago Fire. Oferta de 3 milhões de dólares ou pouco mais de 15 milhões de reais. Ferroviária, junto aos empresários do atleta, a galera do Juliano Bertolucci, estão tentando fazer com que essa negociação seja estendida até o fim do campeonato para que o John não desfalque a Ferroviária. Bom, perguntei para o presidente do São Paulo, para o Júlio Casares, e aí, Júlio, tem alguma coisa em relação a esses nomes? A resposta foi a seguinte, abre aspas, são bons jogadores, mas nunca nem discutimos os nomes deles dentro do São Paulo, pode descartar, fecha aspas, disse o presidente do Tricolor. São Paulo que venceu São Bento por 3-0 nessa terça-feira em Sorocaba, vitória super importante, gols do Galopo, do Pedrinho e do Caleri. Com o resultado, o São Paulo assegurou matematicamente a classificação para a próxima fase e também tem, ainda que momentaneamente, a segunda melhor campanha da competição, só atrás do Palmeiras. Bora fechar o vídeo para falar sobre Andrei, o volante do Chelsea, ex-Vasco, e as negociações com o Palmeiras. Tenho contado para vocês sobre o otimismo durante o fim de semana, o pessimismo no início da semana com a exigência do Chelsea em relação à liberação do atleta para o Mundial Sub-20. O Palmeiras não gostaria de perder o Andrei para o Mundial. Enfim, conversei antes de gravar esse vídeo com um dos representantes do Andrei para tentar entender como é que andavam as coisas. Houve uma reunião na segunda-feira, reunião ruim, a reunião da terça-feira foi melhor.
A pessoa com quem conversei disse a seguinte frase, abre aspas, ainda não fechou. Estamos tentando acomodar as exigências, mas o Chelsea está cedendo. Acho que vai fechar, mas ainda é precipitado cravar. Fecha aspas. Então, só para você entender o contexto. O Palmeiras já topou ficar com o jogador por empréstimo e ter de devolvê-lo na metade do ano, caso o Andrei tope, caso o Andrei consiga o visto de trabalho, só que nesse caso, caso tenha de devolver o Andrei em agosto, o Palmeiras fica com uma compensação financeira de 1,5 milhão de euros. Tá tudo certo. O Palmeiras não paga nada pelo empréstimo, assume 100% dos salários, o Andrei vai ganhar mais ou menos R$ 1 milhão por mês livres de impostos. O negócio começou a emperrar quando o Chelsea pediu que o Palmeiras liberasse o atleta para a disputa do Mundial de Clubes, Mundial de Clubes não, Mundial Sub-20 pela seleção brasileira. Esse Mundial acontece entre os dias 20 de maio e 11 de junho. O problema é que há liberação, você tem que fazer toda a preparação, então o Palmeiras perderia o Andrei por mais ou menos um mês. O Palmeiras disse, não, aí vocês querem demais, né? Vocês querem emprestar o jogador, que ficaria até dezembro, mas na teoria ele pode voltar em agosto, e vocês ainda querem que ele fique de fora. Entre os meses de maio e junho, aí não nos interessa. O Andrei já está no Brasil desde o fim de semana, havia escolhido o Palmeiras, tem tudo acertado com o Verdão. O que o Palmeiras e o Chelsea estão tentando acertar? Eles estão tentando chegar ao meio termo. E, de acordo com um dos empresários do atleta, houve cessão. Uma das partes está cedendo e há uma chance maior de o negócio ser fechado ao longo da quarta-feira. Qualquer novidade eu volto em caráter de urgência para avisar vocês. Combinado? Curtindo o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta assim que surgir notícia importante. Abraço, tchau!